Salve Maria, tudo bem com você? Eu espero que sim. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Hoje, dia 30 de agosto, é dia de São Fiacro. Ele foi um eremita irlandês, mas que viveu grande parte de sua vida na França. O que acontece aqui é que este pequeno jovem adolescente, ele morava numa família muito nobre, ele veio dessa família muito nobre, na Irlanda. Só que no coração dele sempre faltava algo. Eu não sei se você já viveu isso, ou vive, ou passa por essa situação. Parece que você faz muita coisa, tem dinheiro, tem condição material, tem trabalho, mas parece que está faltando alguma coisa. E ele tinha esse ardor interior de amor a Deus, ao ponto de querer viver sempre mais isolado, no silêncio, no deserto. Não deserto, mas o deserto natural do dia a dia, tipo eu estar sozinho, estar comigo, né? Eu e Deus, né? Esse movimento espiritual do deserto. E Fiacro, ele toma uma decisão. Na sua juventude, ele decide fazer um retiro espiritual na França. Então, ele navega, porque né, nesta época era uma decisão das famílias nobres ali pela Europa fazer esse processo de embarcação. Então, ele embarca para a França para fazer esse retiro espiritual, aonde ele queria muito se unir mais em Deus em outro lugar. Então, esse movimento de saída de local habitual e para um outro e para um lugar para se retirar, por isso que o nome é retiro, se retirar daquele movimento, daquele ambiente que naturalmente eu já estou acostumado, ele quis se retirar para estar em Deus, em um lugar onde ele só tinha ele mesmo, ele não conhecia ninguém. Mas, quando nós tomamos a decisão de estarmos mais próximos de Deus, né, vivermos esse processo de estar sempre mais unido a Deus, Deus ele vem com a sua mão poderosa, providente, para nos guiar, para não nos deixar perder por aí. Então, foi isso que aconteceu. Nisso que ele embarca e chega à França, a providência de Deus apresenta ele a algumas pessoas, e uma dessas pessoas era um bispo francês, que era tido ali como um grande futuro santo, né? Ele vivia em santidade, ele vivia em estado de graça, ele vivia progredindo no amor. Então ele encontra um grande amigo dentro dessa realidade francesa. Então o Fiacro, ele simplesmente vai e se aproxima desta pessoa. Então aqui é importante, ele era estrangeiro e se aproxima dessa pessoa, deixando claro assim: olha, eu vim para cá para simplesmente viver esse movimento de retiro entre eu e Deus. E aí este bispo, este grande amigo e outras amizades que ele teve ali, mas principalmente este bispo, né, que vivia a santidade, ofereceu para ele um abrigo, né? Esse abrigo dentro de uma floresta bem distante, ou seja, bem isolado mesmo, esse movimento bem isolado. E ali, a partir dali, ele começou a viver esse tempo de oração. A primeira coisa que ele faz quando ele chega nesse lugar onde era a sua nova moradia, esse abrigo pequeno, um lugar bem longe da realidade, vamos dizer assim, comercial e de relacionamentos entre pessoas, na cidade em si, naquela região, ele cria um oratório, né, dedicado à Virgem Maria. Então, ele sempre foi muito devoto de Nossa Senhora. Então, aqui, o que podemos aprender com Santo Fiacro, com São Fiacro? Podemos aprender a devoção à Virgem Maria, ou seja,
nós precisamos amar Nossa Senhora, nós precisamos criar esse vínculo de intimidade com ela, e ao mesmo tempo nós precisamos de deserto. Às vezes você não tem a vocação para ser eremita, né? Porque esse movimento vocacional dele é um movimento onde ele, a partir desse abrigo, ele cria o seu eremitério, né? Um lugar escondido, deserto, aonde ele passa ali viver esse silêncio, mortificações, penitência, oração, silêncio, até o último dia da sua vida, orando por todos nós, né? Orando pelas almas, intimidade com Deus, pensando em Deus o tempo todo, e não se aquietando com coisas do mundo. Ou seja, era a vocação dele, era um convite que Deus estava fazendo para esta alma. Então, o que ele faz? Ele dedica o seu eremitério, o seu abrigo, para a Virgem Maria, fazendo um oratório, e então isso a gente tem que aprender, e também a gente precisa viver esse deserto do dia a dia, né? De vez em quando, e aí você pode estipular no seu dia, por exemplo, eu gosto de acordar e ficar 1 hora nesse movimento de deserto, de não ver nada, de não falar, de ficar em silêncio, de estar em intimidade com Deus na oração, para participar da Santa Missa. Então, até uma preparação para a Santa Missa. Mas você pode fazer isso 1 hora antes de dormir, meia hora antes de dormir, mas que você tenha esse momento todos os dias também de deserto. Não necessariamente você precisa sair da sua região, você não tendo a vocação, da sua região indo para um lugar deserto. Claro que você pode fazer isso de vez em quando. Tem vários mosteiros, né, que abrem porta, mosteiro de Vinhedo, beneditino, mosteiro trapista, em Campo do Tenente, né? Então, tem mosteiros que abrem a porta para você ir lá fazer retiros de silêncio, o beneditino tem retiro comunitário, etc., né? Seja na Semana Santa também, seja no Ano Novo. Então, assim, esses movimentos de silêncio, de deserto, eles são muito importantes, né? Então, você pode criar essas decisões de você ir sempre para esses lugares, fazer esses retiros, mas também você pode retirar dentro da sua casa, ou seja, se retirar das coisas, do ambiente, para você ficar ali em silêncio, né? Com Deus. Você pode criar um oratório dedicado à Virgem Maria também. Ele teve esse chamado para essa vida, e esse chamado é um chamado à caridade, né? Então, uma vida austera, uma vida bem difícil, e a gente fala assim, poxa, eu não entendo por que as pessoas se isolam, eu não entendo por que existem Carmelos que as pessoas ficam presas, não entendo isso. Claro, o evangelho de hoje é muito claro nessa situação também, né, das virgens, né? E principalmente aquilo que São Paulo fala na carta aos Coríntios, que como pregamos Cristo crucificado, é loucura para a sabedoria humana. Então, assim, se você quiser raciocinar como algo humano, você não vai entender nunca. Você não vai entender nunca. Mas se você simplesmente se coloca na vontade de Deus, se derrama na vontade de Deus, você vai entender que o nosso lugar não é este. Nosso lugar é o céu. E você se encontrando com Deus e obedecendo a Ele, independentemente de qual for sua vocação, você está no caminho certo. Então aqui a gente tem, por exemplo, Santa Teresinha, que é a padroeira das missões, sem nunca ter saído do Carmelo. Como isso? Fala de forma lógica humana. Não tem. Mas o que faz ela ser a padroeira das missões? Porque na vida de oração de Teresinha, que é o que importa, tem amor, que é o que importa. Ou seja, é a vida íntima com Deus é o que importa. A vida de intimidade com Deus, com amor, é o que importa. E isso é caridade. Então, às vezes você faz 1 milhão de eventos, você reza 1 milhão de terços, você faz 10 milhões de novena, mas o seu coração não está ainda ligado em Deus. É muito uma concepção externa, é muito algo externo, externalizado. Ah, eu estou rezando, mas o que aquilo progrediu na tua alma? O que aquilo fez na tua alma? Então, não somos nós, é Deus quem faz. Então, esse movimento de
de se voltar para o interior e rezar e fazer com que o seu interior esteja mais unido a Deus é o que importa, é o que gera amor, né? Então, o que acontecia? A partir do seu isolamento, de seu movimento de oração, Deus foi colocando pessoas para ir o quê? Para ir ao teu encontro, pedirem conselhos, pobres pedindo busca de alívio, etc. Então, naturalmente, chegavam pessoas até ele, mas como se ele não fazia propaganda? Ele não tinha lá um Instagram, um YouTuber para fazer uma propaganda para dizer que ele faz isso, faz aquilo. Não! A providência de Deus vai levando. Então veja só que riqueza para a nossa igreja. Um grande santo que hoje, dia 30 de agosto de 2024, nós celebramos. Ele veio a falecer no ano de 670, no dia 30 de agosto. E aqui a gente precisa entender que geralmente os santos, os dias dos santos, são os dias da morte dele, que é o início de uma nova vida, a vida eterna. Então, que possamos nós também caminharmos até o encontro de um dia, morrermos nesse mundo, literalmente, e entrarmos na glória eterna. Que a providência de Deus também possa nos guiando para nós nos encontrarmos a nossa vocação, encontrarmos o chamado que Deus tem para nós e fazermos essa experiência de se retirar, de viver esse eremitério diariamente no nosso dia a dia e também essa devoção maravilhosa à Santíssima Virgem, colocando na frente toda a nossa vida, todo o nosso coração, para que ela possa caminhar junto com nosso Senhor e nos dar sempre a caridade e nos levar para o céu, para vivermos juntos até a eternidade. Que você possa ficar também pensando e contemplando o céu, porque é muito bom viver pensando e refletindo sobre o céu. Imagina você chegando e, e tendo essa possibilidade de dar esse abraço em todos aqueles que você ama, tanto que hoje são nossos amigos, inclusive esse nosso grande São Friaco. São Fiacro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.